Eu volto a conversar com a nossa analista de política, Jussara Soares. Jussara, nenhum órgão do governo até agora se pronunciou, muito menos o Exército, mas nos bastidores existe uma percepção de que a decisão dos Estados Unidos teria uma intenção eleitoral. É isso, Márcio. Fui procurar também nos bastidores, fontes das Forças Armadas, sobre a percepção deles sobre essa classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista e de quanto isso poderia, Márcio, expor o Brasil, por exemplo, a ações militares dos Estados Unidos. Neste momento, a defesa, aqui o Ministério da Defesa do Brasil ainda não se manifestou, dizendo que se tratar de uma questão política, portanto, deve ser decidido uma manifestação, primeiramente, por parte do Ministério das Relações Exteriores e, consequentemente, também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o órgão aqui que trata também dessa parte da cooperação com os Estados Unidos sobre o combate ao crime organizado. Mas conversando com integrantes das Forças Armadas, militares nos bastidores, eles relatam, sim, uma preocupação sobre essa classificação e os riscos que isso pode trazer, mas neste momento eles falam o seguinte: olha, o que claramente dá para ver, pelo tudo que a gente vem acompanhando, se tratar de uma jogada eleitoral dos Estados Unidos após a visita de Flávio Bolsonaro lá. Então, há essa percepção de se tratar de uma jogada eleitoral e a partir dessa percepção é que eles falam, não dá para entender se isso vai ficar no campo da retórica ou se de fato vai ter algo efetivo. Neste primeiro momento, e eu destaco esse ponto, neste primeiro momento, a avaliação é que deve ficar pela retórica, mas isso é uma avaliação preliminar dos militares. Por quê, Márcio? Porque ainda há muitos detalhes a serem esclarecidos. A gente lembra que houve essa decisão hoje dos Estados Unidos, mas o presidente Lula conseguiu abrir um caminho de diálogo com Donald Trump, esteve na Casa Branca durante 3 horas, quer dizer, eles imaginam que possa ter ali algum caminho para evitar algum avanço, ou seja, anuncia essa classificação, mas não pode vir uma medida efetiva. É essa a percepção dos militares neste momento, mas volto a dizer aqui, oficialmente, Forças Armadas não se manifestam, Ministério da Defesa aguarda, Itamaraty e Ministério da Justiça e Segurança Pública que estão se debruçando sobre essa medida dos Estados Unidos e como reagir a ela, porque tem um cálculo aqui que precisa ser feito. O Brasil, e o governo Lula especificamente, precisa calibrar muito a resposta para que o posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos, essa decisão dos Estados Unidos, não seja entendido como uma defesa das organizações criminosas. Daí a sensibilidade política também, e claro, eleitoral, dessa manifestação do Brasil. Por enquanto, todo mundo em silêncio, pelo menos oficialmente. Muito obrigado, Jussara Soares. Eu volto a receber aqui no estúdio nosso analista de internacional, Lorival Santana, que ao longo dessa edição do CNN Prime Time expôs muito a análise que ele tem em cima da experiência de outras situações que já foram vistas parecidas com essa, de como a decisão de considerar as facções criminosas brasileiras organizações terroristas seria uma fachada para defender não apenas a ideologia de Marco Rubio, mas também questões quase que de negócio de Donald Trump para ser usado em troca, tendo como sombra esse peso de ser uma organização terrorista e os desdobramentos terríveis que podem ter, por exemplo, para a nossa economia e até para a nossa política. Pergunto para você, Lorival, qual deve ser a resposta brasileira? Relembro a mesma pergunta que eu fiz para Rafael Caldipani da Fundação Getúlio Vargas. Quando o presidente Lula foi a Washington, levou junto o ministro da Justiça, levou junto o diretor-geral da Polícia Federal, mas aparentemente era para falar sobre combate ao crime organizado. Mas aparentemente nada disso deu certo. Existe toda uma literatura na qual o governo brasileiro pode se apoiar para fazer a distinção entre crime organizado e terrorismo. Existe toda uma discussão no âmbito da ONU, no escritório de combate às drogas da ONU, e o material é muito farto e muito rico. Existe o conceito de contínuo crime-terror, em que há essa ligação entre o crime organizado e o terrorismo. Os exemplos clássicos são as Farc na Colômbia, o Sendero Luminoso no Peru e o Talibã no Afeganistão. Eu conheço os 3 muito bem. Agora, isso não é o que acontece no Brasil. É preciso distinguir
o desafio ao monopólio da força, que todo criminoso desafia o monopólio da força do Estado, desafia a polícia. Isso não é suficiente para você ter o terrorismo. O criminoso está fazendo isso não porque ele quer mudar o governo, mas porque ele quer ganhar dinheiro, e a polícia se torna um obstáculo a isso. É só por isso que ele enfrenta a polícia e não por razões ideológicas, políticas, religiosas e étnicas, que são as razões do terrorismo. E isso é muito importante, essa diferenciação. O que você diria para um médico que trata hepatite como se fosse hipertensão, porque ele acha hipertensão mais ameaçadora do que hepatite? Esse paciente vai morrer de hepatite e de complicações dos remédios da hipertensão. Isso é tão óbvio, né? Assim, então, você tem que saber primeiro qual é a doença, fazer um diagnóstico para fazer o prognóstico. Então, respondendo a sua pergunta, o governo brasileiro precisa apresentar a realidade brasileira, não esconder a realidade em que há um fracasso do Estado, da polícia, do sistema de justiça para devolver a liberdade, a dignidade aos cidadãos mais vulneráveis nas áreas mais pobres do país, e uma infiltração do crime organizado no governo municipal, estadual, federal, em todas as instâncias, na justiça, eles compram juízes. Tudo isso tem que ser dito de forma transparente, assumir que existe isso e pedir ajuda para fazer esse combate. Agora, nós não temos aqui, até aqui, nenhum grupo que está tentando mudar o governo e assumir o poder, como foram as Farc, como foi o Sendero Luminoso, como é o Talibã. E essa distinção é importante porque se você os combate como se eles fossem isso, eles crescem, proliferam, porque você não está combatendo efetivamente, e você ainda cria novos problemas, novas oportunidades de infiltração do crime, que aí sim pode se tornar terrorista. E a gente tem outros exemplos da ação americana classificando facções criminosas de outros países como organizações terroristas. Sabemos que Trump elevou esse número de grande monta para fazer essas considerações. Qual tem sido o resultado dessas mudanças? Bem, acho que o exemplo mais recente, mais claro e mais próximo é o do cartel de Los Soles. Na Venezuela. Na Venezuela. Porque as Farc serem designadas terroristas é correto. Assim, o Hamas ser designado terrorista é tecnicamente correto, embora a ONU não tenha feito isso por outras razões, por considerá-lo um grupo de resistência, porque ele é híbrido. Assim como o Hezbollah, ele é híbrido. Às vezes ele atua como guerrilha, às vezes ele atua como terrorista. Mas aí você está num campo em que a discussão é absolutamente pertinente. Agora, que o PCC e o Comando Vermelho têm o ideal político de mudar o sistema político e econômico do Brasil, isso é risível. O fato de ele controlar um território, controlar territórios, eu já estive em territórios controlados pelo crime organizado. Eu sei, tem uma cancela, você chega lá, você tem que conversar, pedir autorização, estou cansado de saber disso. Existe máfia no Brasil, racketeering, extorsão, você compra a sua segurança, você tem uma padaria, aliás, muitas vezes você tem que comprar de um policial, de um delegado, não só de pessoas reconhecidas como criminosas, mas pessoas reconhecidas como autoridades no Brasil. É a milícia. Tudo isso tem que ser dito. É a polícia corrupta, não é a maioria da polícia, mas existe. Então, tudo isso tem que ser dito com transparência e pedir ajuda. Se mostrar vulnerável nesse sentido, mostrar que tem a intenção de combater isso. Agora, aceitar uma doutrina de segurança nacional imposta por outro país sobre o Brasil, isso não é sensato.